Bom, olá para vocês. Vamos ter a nossa última aula, né, de calorimetria e depois vai ser só avaliação, tá ok? Então preste atenção. A aula é muito simples, teoricamente falando, mas o grande lance dela é realmente a parte dos exercícios que depois eu vou fazer em um outro vídeo, tá certo? Então vamos lá. Nós vimos que discutimos o que era equilíbrio térmico, né? Vamos imaginar que dois corpos têm temperaturas diferentes e são colocados em contato um com o outro, tá? Então eles vão ter trocas de calor entre eles até que se atinja o equilíbrio térmico, ou seja, que a temperatura de ambos seja a mesma. Isso a gente já tinha definido antes, né? Então vamos lá. O que seria então para nós aí as ditas trocas de calor, né? Como eu acabei falando, vão ter dois corpos aqui que têm temperaturas diferentes, tá? Então aí o que vai acontecer? Aqui tem uma setinha aqui indicando a quantidade de calor que está saindo do corpo A, que tem maior temperatura, e indo para o corpo B, que tem menor temperatura. Sempre vai acontecer isso, tá? Naturalmente, sempre o calor vai fluir do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Tudo bem? Então, vamos imaginar que o sistema ele é isolado do resto do ambiente. Isolado, tá? Então, esses dois caras aí, o A e B, estão sozinhos, aí não tem mais nada próximo deles e tudo mais, tá? Então, olha só. O que o B ganhou de calor foi exatamente o que o A perdeu do calor. Vamos tentar lembrar, né? A gente já chegou a definir que calor negativo é o calor perdido, tá? E calor positivo é o calor ganho. Tudo bem? Então tá. Como essas duas quantidades são as mesmas, tá? Ou seja, mais que é igual a menos, desculpa, mais que B é igual a menos que A, tá certo? Só que tudo certo, é o que a gente viu lá, né? As quantidades são iguais. Aí se eu pegar esse menos que A e passar para o outro lado, ele vai trocar de sinal, vai ficar positivo. E desse lado aqui vai ficar zero, tudo bem? Então vai ficar o quê? QA mais QB é igual a zero. Olha que coisa legal, né? Então, a soma das quantidades de calor tem que ser igual a zero. Lembrando que para que a soma seja zero, né, de dois valores, um deles tem que ser negativo. Ok? Bom, vamos lá. Então, vamos imaginar o seguinte, né, parte teórica aqui, né? Vamos partir do pressuposto que eu tenha vários corpos, né, dois ou mais corpos que trocam calor entre si. Então, pensando naquela equaçãozinha, né, eu vou ter QA mais QB mais QC mais QD. Quantos corpos eu tiver, né, vou somando essas várias quantidades de calor e isso tudo vai ser igual a zero. Ah, professor, mas lá, você falou que se tem dois corpos, o de que tem maior temperatura, né, vai ceder calor para o de menor. E se você tiver três corpos, o que vai acontecer? Bom, aí nesse caso, o de maior temperatura cede calor para os dois outros, tá certo? Sempre vai ser assim, né? De uma forma geral, sempre o de maior temperatura vai ceder calor para os outros de menor temperatura. Tá vendo? Então tá, só para a gente terminar aqui, tá? Depois eu vou fazer exercíciozinhos, né? De uma certa maneira. O que seria um calorímetro? Um calorímetro é um recipiente onde a gente faz troca de calor, tá? Esse recipiente aqui, ó, esse calorímetro aqui é um calorímetro de laboratório, olha que bonitinho aqui, ó, né? Ele tem paredes aqui para isolar o meio externo, né? Essas paredes duplas aqui, isopor, né? Que é um isolante térmico. Isso tudo para isolar o ambiente externo, tá bom? Para nós, um calorímetro ideal vai ser o quê? Aquele cuja capacidade térmica dele é nula. Ou seja, de certa maneira, né? Pensando fisicamente, é aquele cara que não vai absorver calor, porque a capacidade dele térmica é nula. Mas a gente sabe que isso aí seria o ideal. O real, realmente, não é isso que vai acontecer. No real, tá? A capacidade térmica vai ser baixa, vai ser muito pequena, tá certo? Então ele vai absorver calor. Pense da seguinte maneira, né? Uma forma bem simples de a gente pensar. Uma xícara, né? Uma caneca, ela é um calorímetro. Quando você coloca leite quente e o café frio, vai haver uma troca de calor entre eles, tá? Que vai tender a uma temperatura média, vamos dizer assim, a gente pensando se a gente tem iguais quantidades de café e leite. Mas a caneca seria um calorímetro ideal se ela não aquecesse junto, certo? Ela continuasse na temperatura ambiente e só houvesse troca de calor entre eles. Mas, como ele é um calorímetro real, a caneca também vai aquecer. Então, parte desse calor cedido pelo leite quente, vamos pensar assim, vai ser absorvido não só pelo café, mas também pela caneca. Tá bom? Quando a gente estiver tratando com problemas, tá, com calorímetros reais, a gente tem que considerá-lo como um corpo que absorve o calor também, como eu falei lá no caso da xícara, né? E usar a seguinte situação: a quantidade de calor absorvida
pelo calorímetro é a capacidade térmica dele vezes a variação de temperatura que ele vai sofrer. Tá bom? Um exercício depois eu vou fazer para vocês, com calma, tá? Direitinho. Como eu falei para vocês, a aula é bem curtinha, né? São os exercícios que são a parte mais chata. E daqui a pouco vocês podem ver os exercícios prontos, tá bom? Outra videoaula. Valeu, até!